A live de hoje vai ser sobre dentistas, ou dentista versus ASB e TSB. As duas faces desta relação. A gente sabe que essa relação ela é desafiadora, né? Não vamos fingir que ela não é. E a gente vai tentar encontrar aqui uma forma de lidar melhor pra gente ter uma relação mais saudável, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou tentar achar a Silvana. Peraí. Silvana, se você já entrou, tem um ícone de uma câmerazinha que tem um mais. É só clicar nela, tá bom? Que aí o seu convite vem pra mim. De qualquer forma, eu vou te fazer um convite. Aí vocês vão entrando. Vamos lá. Eu te mandei, tá bom? Acho que você vai receber aí. Boa noite, turminha. Oi, Silvana! Tudo bem? E você? Tudo, graças a Deus. Eu acho que eu vou ter que tirar os comentários para você não ficar com esses comentários em cima de você, né? Peraí. Não, sabe, eu não tenho problema, não. Por mim, eu tô Tá. tranquila. Qualquer coisa eu tiro. Tá. Bom você tá aqui, viu? Muito bom a gente poder conversar. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, né? Vamos aí bater um papo reto hoje. O negócio aqui vai ser na cara, não vai ter nada escondido, não. Pessoal, deixa eu primeiro explicar por que eu convidei a Silvana, tá? E da onde que eu conheço a Silvana. A Silvana, ela fez os meus... Você fez os dois cursos, né, Silvana? Eu fiz o primeiro, da primeira turma sua que eu fiz, Ah, e legal. do também. Tá. E aí, nesse último curso que ela fez, a gente abriu, assim, uma conversa, né? A gente começou a conversar entre o pessoalzinho que tava lá. E a gente conversou sobre essa relação, né? De dentista ASB. E a Silvana, ela me passou muito, assim, uma imagem de uma pessoa que trilhou esse caminho e soube encontrar, dentro dos desafios, ela soube encontrar uma forma dessa relação funcionar. E hoje ela vai contar. Eu vou tirar. Espera só um pouquinho. Como que será que eu tiro? Só Deus, né? Peraí. Tá. Ó, desativei um pouquinho os comentários para a gente ver a Silvana direitinho. Melhorou agora. Então, ela me pareceu assim, ela me passou uma imagem muito dessa profissional que trilhou esse caminho e encontrou uma forma de lidar com tudo isso. Ela me passou assim muita sabedoria, sabe? Eu falei, nossa, é a vida real acontecendo. E aí eu convidei ela para estar aqui hoje e contar mais a história dela. E aí a gente vai conversar, tá bom? Eu como dentista, eu como auxiliar, que eu já fui auxiliar, e a Silvana como auxiliar, que trilhou todo esse caminho. Silvana, Sim. conta pra mim, como que foi? Mas conta assim, ó, desde o início, que você, lá de trás, como que foi a sua jornada? Como tá sendo a sua jornada? Olha, eu entrei nessa área de auxiliar, eu entrei de gaiato, porque eu fui convidada, né, para cobrir férias de uma moça que trabalhava, e ela estava grávida, ela ia sair de licença maternidade. Aí Ah, eu ia ficar nessa clínica por 6 meses só, que foi o combinado, né? Aí eu fui cobrir e o meu chefe gostou muito do meu trabalho. Tanto que ele está na live também, ele está assistindo a é? gente. A doutora. Seja bem-vindo. E assim, e eu me encantei pela área, sabe? Assim, foi uma coisa que eu me apaixonei. Uhum. Aí nisso eu não tinha ainda o curso de auxiliar, né? Mas eu busquei. Eu falei assim, eu quero aprender, eu quero buscar o curso de auxiliar. E a parte de biossegurança foi uma parte assim que me tocou fundo, né? Porque é uma Ah, parte muito, porque mexe muito com os pacientes. E assim, eu amei a parte de biossegurança. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar para que tudo saia perfeito nessa área. que legal. E nisso eu estou lá até hoje. Não foi fácil o meu trajeto, foi difícil porque como eu moro numa cidade do interior, aqui não tem esses cursos, né?
Eu tive que buscar em Campinas, que é uma cidade longe daqui, dá 1h30, mais ou menos, de 1 hora de viagem. E não é fácil, né? Porque era de 15 em 15 dias, eu saía cedo de casa, eu saía 5 horas da manhã, chegava em casa, ficava o dia inteiro lá estudando, chegava em casa em torno de 7h30, 8 horas da noite, cansadérrima, mas valeu a pena. Valeu a pena porque todo esse trajeto fez com que eu amadurecesse cada vez mais. Conheci pessoas maravilhosas no meu caminho, que me ajudaram muito, que não me deixaram desistir desse caminho. Então, é muito gratificante para mim estar hoje onde eu estou. Ô, Silvana, e me conta assim uma coisa. Sim. Você, conta assim para mim as dificuldades que você sentiu no início, no exercício do seu trabalho mesmo. Você considera que o trabalho da equipe auxiliar, tá, gente? Seja ela ASB ou TSB, é difícil? É difícil porque é muito detalhes. Você Uhum. não pode errar. E você está cuidando de pacientes, então tem que sair perfeito. Não pode ter erro nenhum. É super importante, assim, né? Porque eu vou dar, assim, a minha visão. Às vezes as pessoas, eu ouço muito isso, mas eu acho que da área, acho que mais de dentista, um pouco menos da área auxiliar. Que o trabalho de ASB, o trabalho da equipe auxiliar, é um trabalho simples. E, Não, gente, não é. É um trabalho extremamente elaborado. Se você fizesse uma analogia, se você pensasse assim, ó, quem que tá... vamos pensar no hospital, tá bom? Então, existe uma equipe que é responsável pelo processamento dos materiais, que é todo o processo de limpeza, esterilização, todo o processo que os materiais, os instrumentais, né, os artigos precisam passar para ser usado numa cirurgia. Imagina você nessa cirurgia. Você gostaria de receber esse material que tivesse com algum problema na esterilização, que ele não tivesse estéreo? Aí você pensa nesse profissional que está fazendo isso, em nível hospitalar, você pensa, nossa, é um super profissional. Por que no consultório não é? Não então tem diferença. eles não enxergam a dinâmica de como é. E é difícil, porque uma auxiliar, ela tem que estar na sala auxiliando, né, e cuidar da parte da biossegurança, que é muito importante. Não pode ter erro nenhum. Então, assim, a parte de lavagem, secagem, de autoclavar, é uma parte difícil. E você tem que ser muito bem feita, gente. Não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode É, mesmo. o que eu percebo, assim, da sua fala, é que tem que ter os dois lados, né? Por isso que a gente fala das duas faces. Da mesma forma que o profissional, que o dentista tem que enxergar na sua equipe a responsabilidade que ela tem, a equipe também tem que sentir a responsabilidade. Então, assim, na sua fala, eu percebo isso, né? Você sente a responsabilidade que você tem. Sim, porque se você imagina, numa cirurgia, você esterilizou todo o material, aí quando você vai abrir o material, que você olha na caixa, tem algum material sujo, não pode usar. Como que você vai usar um material sujo num paciente? Não tem como. Exata. Ô, Silvana, e assim, então, pelo que eu percebi, na sua trajetória, você já encontrou espaço para você se expandir, né? Assim, Sim, você teve alguém que te apoiasse a fazer um curso de ASB, né? Um curso de formação. Depois, um profissional que te apoiou para você fazer os cursos de atualização. Então, você teve esse amparo. Você conseguiu colocar em prática aquilo que você aprendeu. sim. Eu sempre tive uma oportunidade muito grande onde eu entrei. Por quê? Porque o meu chefe, ele dá espaço para a gente fazer o certo. Ele que indicou para mim aonde que eu iria estudar de auxiliar. Ele abriu as portas para falar assim, não, você pode fazer a mudança na biossegurança do jeito correto. Sabe assim, eu fiquei encantada. Comprou tudo que eu precisava, sabe assim, eu sou encantada com onde eu trabalho, porque eu tive esse espaço. Porque assim, a gente estudar é uma coisa, a gente ter o espaço de pôr em prática é outra. Sabe assim, a gente se sente realizado.
E você sabe que, assim, eu recebo muitos comentários, né? E uma das principais queixas que eu recebo é justamente que o dentista não dá espaço para a ASB colocar em prática. Em contrapartida, eu também tenho os depoimentos de dentistas que querem que os ASBs coloquem isso em prática e eles não querem. Tem as duas faces, gente. Tem a face do ASB, que é que nem a Silvana, que quer implementar, quer melhorar, mas tem também o ASB que não quer, entendeu? Sim. Você fala assim, eu não vou fazer do meu jeitinho e tá bom. Isso. Ele tem pensa assim. E é ruim, é ruim. O dentista que procura um bom profissional é ruim. E tem auxiliares também que querem trabalhar em lugares que deixam elas expandir, né? Pôr em prática o que aprenderam, fazer o certo, e não encontram. Tem alguns locais mesmo que são grandiosos, né? Clínicas lindas, maravilhosas, que você olha assim e fala, nossa, essa é a clínica. Só que quando chega na parte de biossegurança, esterilização, é totalmente errado. Eu já vi bastante isso. Eu já vi, assim, situações do tipo, você tem clínicas que são mais simples, clínicas que são ditas populares, a grande maioria realmente deixa a desejar em relação à biossegurança, mas eu tive, assim, uma surpresa de uma aluna do meu curso, eu fiquei tão feliz, ela é a ASB, ela trabalha numa clínica popular, e ela estava fazendo curso para aprender mais, e os chefes dela estavam deixando ela implementar. Olha que legal. Isso é muito bom. Outro, é muito bom. E em contrapartida, acontece também isso que você falou. Clínicas tops teriam todos os recursos para investir nisso e não tem biossegurança. Tem as duas facetas, né, Silvana? Tem as duas facetas aí. Porque, assim, a parte da biossegurança, ela não é cara para o consultório. É a parte mais barata do consultório, a biossegurança. E a ideia que se tem é outra, né? A ideia que se Sim. tem é que é muito cara. Eu vou ativar um pouquinho nos comentários para as pessoas relatarem aqui um pouquinho das experiências delas. Tá. Peraí. Eu tive eu tive, assim, um relato de uma ASB, porque, assim, gente, hoje eu recebo muito, assim, eu me relaciono muito, então eu vejo o lado do dentista, eu vejo o lado da ASB, aí tem vários tipos de ASB, tem vários tipos de dentista, olha, é um universo enorme. E, menina, sabe uma coisa, assim, que eu fico, cara, isso me dói, que é a saúde mental. A saúde mental da equipe assim, de ver coisas erradas e não conseguir fazer diferente. Isso me dói tanto, Silvana, porque é assim, eu já passei por uma situação de querer fazer o certo e nem sempre conseguir, né? E de querer, eu fui professora uma época, fui assistente e depois eu fui professora. E eu via muita coisa errada, né? E algumas coisas eu falava, mas eu não conseguia falar tudo. E, gente, isso... É frustrante. Não é? É frustrante. Sim. O que você... você fez então o curso de ASB, lá você teve um relacionamento com seus colegas de profissão, e nessas horas você escuta muita coisa, né, Silvana? O Sim, que você já viu, assim, nessa experiência com outras colegas, o que você percebe que acontece nesse universo? Olha, pelo que, assim, já me passaram, incompatibilidade, patrão e empregado, bate de frente, não dá certo, tem opiniões diferentes. Eu penso assim, tudo tem que conversar. Não é batendo de frente ou falando alguma coisa, chamando a atenção do seu auxiliar bruscamente na frente do paciente, não é legal. Porque o que o paciente... Se o teu chefe te chamar a atenção na frente do paciente... Você sabe que a sua história... Você sabe que a sua história, o seu comentário me lembrou de uma história. Uma colega minha de profissão foi num consultório, né? Então ela é dentista, foi num consultório ser tratada. Ela estava na recepção, ela escutava os gritos da dentista com a auxiliar. Sabe o que ela fez? Levantou e foi embora.
Porque não passa confiança. Porque, assim, o auxiliar não é só um auxiliar. A gente acaba tornando amigo do paciente. A gente sabe cativar o paciente, a gente traz o paciente. Tem paciente que tem muito medo de dentista. Tem medo mesmo, gente. Então, assim, a gente tem que aprender a perceber isso e passar calma para o paciente. Não, vai dar tudo certo, né? Pode ficar tranquilo, eu vou estar do seu lado sempre ali. Qualquer coisa, só me avisar. Sabe, assim, tem esse lado humano, que não é todo mundo Ah, que tem. às vezes, o paciente, ele fica sem graça com o dentista. Ele fica sem graça de falar que ele tá com medo, ele acha que isso é bobagem, ele sente vergonha, mas ele não sente do auxiliar, entendeu? Da equipe É, auxiliar. Da equipe auxiliar, ele consegue conversar, ele... Nossa, gente, tem tanta história. Paciente que segura na mão do auxiliar, que segura no, né, aqui, para sentir segurança. Então, é uma coisa de cuidar, né, Silvana? sim, a gente cuida muito do paciente, porque é uma vida que está ali, né? O que ele está passando poderia ser minha mãe, um parente, sabe assim? Então a gente tem esse cuidado todo, É, porque não é só mais um paciente que está ali, é uma história, é uma vida. é esse, Então, esse, esse... Gente, esse olhar, ele é tão importante para nossa profissão. Ó, deixa eu ver o depoimento aqui. A Lucy, trabalhando na prefeitura, sou ASB. E apanhei, olha isso, gente, apanhei de um dentista porque ele não queria deixar eu limpar a sala para atender o próximo paciente. absurdo, né? Eu Tem não tenho nem o que vários. falar, gente. Assim, eu tenho até vergonha. Eu não tô falando, olha, tem muito dentista bacana, tanto que seu chefe é um deles. Tem muito dentista procurando ASB, equipe auxiliar, bacana. E tem muito auxiliar que é bacana e também tem auxiliar que não é bacana, tá? Então aqui eu não quero que seja uma live que a gente condene um ou outro, porque ambos são seres humanos, tá? Então, a gente tem que pensar um pouco antes. Não é que a ASB é bom ou ruim, a equipe auxiliar é boa ou ruim, que o dentista é bom ou ruim. Não vamos colocar na profissão, vamos colocar nos seres humanos. Então, esse dentista que não me representa e que não representa um monte de dentista é um idiota, é um imbecil, entendeu? É... O fato dele agredir, isso tem que ser denunciado, ponto. Mas ainda que ele fosse, que ele não agredisse, a atitude dele de não deixar preparar a sala, oi? Né? Não dá, não tem Eu, condições. não tem, gente, você tem uma funcionária, você tem uma equipe auxiliar que está querendo fazer o certo e você não está deixando. Acorda! Sabe? É uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Deixa eu ver outros. Se você vir algum comentário que você queira comentar, Silvana, pode falar, tá? Às vezes Tá? eles correm rápido aqui, eu não consigo ver. Ó, tanto a ESB e a TSB somos elo de ligação entre o paciente e o dentista, para que a coisa funcione de forma certa. É a mais pura verdade, gente. É a mais pura verdade. Assim, eu não tenho a menor ilusão de que muitos pacientes se fidelizaram a mim, não foi só por mim, mas foi por mim e pela minha equipe, ou seja, pela minha auxiliar também. Então era a dupla, entendeu? Os pacientes estavam ali pela dupla. Se o seu, se a sua equipe auxiliar for assim, você está feito. Ó, E sou a também, ASB, oi? e tem também muito auxiliar que maltrata Hum. paciente. Ah, é? Isso, ó, Tem, sim, isso já age totalmente contra, né? sim. Que tem muitos auxiliares que vão muito pela aparência do paciente. Se for um paciente que chega, por exemplo, de terno, gravata, todo engomadinho, atende de um jeito. Se vem outros pacientes mais simples, já atende de outro jeito. Entendeu? Hum, É complicado, porque
Eu acho que todos devem ser tratados iguais, né? São todos seres humanos, estão ali. O dinheiro de um não tem mais valor que o outro, né? Então, assim, tem que atender bem todos. Então, assim, tem auxiliares boas, sim, que são bacanas, mas tem essas que são assim, só que a maioria não passa isso pro chefe. E acaba que os não contam que foram maltratados. Entendi. É chato isso, né? Porque assim, se você trabalha numa profissão que você está cuidando de pessoas, o cuidar é muito importante, né? E cuidar envolve muita coisa. Cuidar vem de acolhimento, de você acolher aquela pessoa que está ali, mas também de você, dos bastidores, né? Porque tem coisa que o paciente não vai ver. Ele vai sentir o cuidado que você tem ali na hora, mas tem um cuidado de bastidor que ele não vai perceber. Ele pode até perceber alguma coisa, mas se esse espírito de cuidar e de ser um bom profissional está em você, pronto. Olha que legal. Vou chamar de Vi, que eu não sei como que é o restante. Ela falou assim, ó, sou a SB e há muito tempo era CLT. Agora sou freelancer e estou com uns dentistas top, que me respeitam como profissional. Amo. E faz toda a diferença, né? Porque essa profissional, ela fica muito mais engajada no trabalho, né? Ela fica muito mais assim... todo mundo é assim, né, gente? Quando você é elogiada de verdade, não é porque é de mentira, é elogiada de verdade. O seu trabalho é percebido, você se empolga mais para fazer. Fica mais empolgada para fazer. Você Sim, com sente isso? certeza. Porque quando você não é valorizada no seu trabalho, você fala o quê? Não, eu tô indo só por conta do salário no final do mês. Agora, quando você é valorizado, fala, não, vou vestir a camisa e faço parte da equipe. Isso. É isso mesmo. Uma vez eu dei um treinamento numa clínica que tinha... Eu não vou saber agora de cabeça, mas eu acho que tinha umas 4, 5, quase 6 auxiliares. Sabe quem que assistiu o treinamento? Todos os dentistas, os donos da clínica, todas as auxiliares, as secretárias, o pessoal do financeiro e todo mundo de igual para igual. Gente, eu fiquei tão impactada de ver aquilo, porque você percebe, assim, as conversas, né? Então, as risadas, as brincadeiras, as trocas que existem, era todo mundo assim, ó, todo mundo igual. Ó, fiquei até arrepiada, sabe? Então, gente, isso, nossa senhora, isso reflete muito, muito no consultório, muito. Mas aí eu fico pensando, né? Como atingir isso? Como atingir esse nível, Silvana, você acha, assim, o que da sua parte você pode fazer para chegar nesse nível de relacionamento? Olha, eu penso assim, quando você entra para trabalhar em algum lugar, se você não se sente à vontade, procure outro. Procure um local que você se sinta realmente valorizada, à vontade, né? Porque não é fácil você entrar todo dia para trabalhar e falar assim, poxa, mais um dia. Agora, quando você gosta do seu local de trabalho, você vai com alegria. Não gostou daquele trabalho, a gente troca. Você não é obrigada a ficar naquele consultório, sendo maltratada, sendo xingada. Do mesmo jeito, dentista. Se a sua auxiliar não for boa, procure outra. Tem inúmeras no mercado de trabalho que realmente vistam a camisa da empresa. Eu tenho, assim... Então, pode falar, pode terminar. Não tem que realmente, assim, procurar alguém que se encaixe no seu perfil, no perfil da sua empresa. Do mesmo jeito que auxiliar. A auxiliar tem que procurar um local que ela se encaixe, que ela se sinta feliz. Aí, nisso, acho que vai achar o ponto certo ali. De você ter... O equilíbrio dessa relação, né? Isso. Você sabe que a gente, né, nós dentistas, a gente sofre com uma questão também. Muitos dentistas não têm no seu consultório. Então, eles trabalham em outros consultórios, né? E muitas vezes eles trabalham em consultórios que não dão condições de biossegurança. Mas, assim, alguns graves mesmo, sabe? Que é uma tortura trabalhar.
E aí eu penso nisso também. Eu falo, meu Deus, mas por que que fica ali? Sai. Mesma coisa que você está falando, não contribua com isso. Às vezes os dentistas falam assim, ah, mas é para pegar a mão, para aprender. Para aprender o quê? Para pegar a mão em quê? Para fazer coisa errada? Mão em quê? Eu Porque assim, ó, quem não gosta, não adianta. Não adianta, que não vai fazer o correto. Vai fazer na frente do dentista, o dentista vai virar as costas, ela vai fazer do jeito dela. Não adianta. Tem gente que não adianta falar. Não troca. Ache uma pessoa que encaixe. É a melhor forma. Nossa, eu vejo assim depoimentos. Esses dias eu recebi um que ela falou assim, gente, me cortou o coração. A auxiliar falou assim, doutora, eu queria a sua opinião. Olha que judiação. Eu queria a sua opinião. Eu tô num lugar que acontece isso. E falou um monte de coisa absurda que acontecia, né? Aí ela falou assim, o que que eu faço? Será que eu saio daqui? Olha que situação. Eu falei assim, olha, se não tem espaço para mudança, né? Se não tem um espaço para, olha, vamos fazer melhor, não tem outro jeito, senão você vai ficar mal, você vai se machucar na história, entendeu? E tem, viu, Silvana? Tem muitas dentistas que trabalham em clínicas assim que não dão condições e a equipe auxiliar também, que fica com um problema, assim, fica com a saúde mental, sabe, comprometida por esse tempo, porque é muita tortura, gente. As pessoas não conseguem trabalhar desse jeito. Então, para que se submeter a essa tortura, sabe? E até mesmo assim, falar, aqui nesse lugar é assim, não tem o que fazer. Se você tem, não tem o que fazer, ó, tchau. Tchau. Só faz assim, Gente, não é, Silvana? Sim. Olha, eu tinha uma amiga, tem uma amiga, né, que eu fiz nos meus dias de estudo lá. E ela entrou em uma clínica maravilhosa, sabe? Ela falou, Sil, que clínica top, linda. Mas chegou na parte de biossegurança, ela falou assim, olha, eu não consegui trabalhar lá por conta da parte de biossegurança que é extremamente errada. E eles não queriam mudar. Ai, que pena. Aí eu saí, porque eu não conseguia dormir de noite, sabendo que eu fazia errado. É verdade. Isso é verdade. Aí você pensa, como que fica a saúde mental e emocional de uma pessoa assim? Entendeu? Porque aí a pessoa pensa, como que eu vou pôr alguma coisa pro paciente sabendo que está errado? Não tem jeito, um material sujo, que não foi lavado, não foi esterilizado, como que eu vou fazer? Aí a pessoa saiu. Ela falou assim, pela minha saúde mental, eu saí do lugar. Pagava muito bem. Pagava muito bem. Mas ela saiu. Ela preferiu dormir em paz. Aí eu fico pensando, né? Agora pelo lado do dentista. Eu fico pensando assim. Qual é a dificuldade? Acho que se até alguém puder comentar. Qual é a dificuldade de inserir, assim, eu não tô falando tecnicamente, tá bom? Eu tô falando de consciência mesmo. A biossegurança no consultório. Por que que tem essa resistência? O dentista não acha que isso seja importante, ele acha que isso dá trabalho, ele acha que isso é caro. Ele tem uma profissional que está disposta a fazer isso. Por que essa resistência? Né? Eu percebo assim, muitos comentários. Nunca aconteceu nada. Ih, não sei o que, nunca aconteceu nada. Tem essas coisas desse... Nunca aconteceu nada, nunca aconteceu. Gente, o mundo mudou. O cenário que a gente vive hoje é completamente diferente. E na época que eu comecei, porque eu comecei como auxiliar, né? E foi exatamente no ano 90. Então, assim, tava naquela coisa do HIV, sabe? Então, tava aquelas mudanças de paradigma tal, e tem que começar a usar luva. Tinha muitos profissionais que não usavam luva, meu chefe não usava luva. E de lá para cá, olha o que a gente tem, gente. A gente tem bactérias que são ultra resistentes.
gente está vendo vários relatos de pessoas com problema de septicemia, com infecção que acaba sendo generalizada. Essas histórias, quando a gente começa a ouvir essas histórias, né? Ai, por que o siso? Ah, por que não sei o quê? Aí começa, né? Ai, meu Deus! Ai, eu preciso buscar biossegurança. Gente, não é só por causa do Covid, não é só porque aparece uma pessoa que teve problema com extração de siso. E isso é uma constante. Mudou, gente. As pessoas hoje, a gente não só tem micro-organismos que eles são muito mais resistentes, como a gente tem um paciente que ele é mais suscetível. Não só porque tem mais pacientes que têm doenças crônicas, não é só por isso, mas porque a gente tem pacientes com um meio de vida muito mais complicado, muito mais estressado. O seu corpo não responde da mesma forma. Então, a gente tem mais ameaça, em contrapartida, a gente não tem o mesmo nível de defesa, a gente tem menos defesa. Então, assim, se você achava que não era importante antes, o que eu acho que sempre foi, mas se você tem essa mentalidade, acredite, hoje o cenário é outro. A gente está vendo cada vez mais notícias de pessoas tendo problemas por conta da área odontológica. E você sabe que eu conversando assim com a área hospitalar, porque eu fui muito para a área hospitalar, né? Eu tive relatos de vários colegas, assim, vários enfermeiros, médicos falando que chega bastante paciente em hospital, viu? Com problema vindo de dentista. É que não se faz esse link. É que isso nunca foi muito divulgado. Agora, isso está aparecendo mais. Então, a gente não tem que pensar que no nosso consultório a biossegurança é bobagem. É frescura. Ai, se eu tenho ranço disso. Eu tenho ranço. Tem muito, porque assim, a biossegurança vem de dentro, de quando você recebe o paciente, né? Todo o cuidado. Porque, assim, eu mesma coloco uma sobreluva para receber o paciente, para pôr o paciente na sala. Depois que eu coloco a luva, normal. O paciente já olha assim, a gente com aquela luvinha para buscar o paciente, né? Aí você dá um enxaguante bucal, um óculos de proteção, ele fala, nossa, nunca me deram isso em outro consultório. Tem uma diferença, até porque na época da pandemia, quem sofreu menos foram os dentistas. Os preparados, né? Tem uns que não estão preparados. Ai, esse cuidado com a biossegurança, de como fazer a limpeza da sala, sabe? Assim, isso é a rotina. Não é uma obrigação, é uma rotina diária. A gente tem que levar para a vida toda. Espera só um pouquinho, Silvana. Se incorpora, né? É uma coisa assim, assim, gente, a biossegurança é uma coisa que ela vai muito além de técnicas, muito além. Ela é uma coisa assim que você faz pelo outro. Você faz para cuidar do outro. Você faz porque é importante para o outro. Você faz porque você quer se cuidar, porque tem esse lado também, né? A biossegurança também envolve a gente se cuidar, a gente não se expor. Porque tem equipe auxiliar que não quer pôr luva, tem dentista que tira aquela máscara do nariz, que eu tenho uma vontade de hoje, põe essa máscara no nariz. Gente, quando eu vejo no Instagram aquela máscara aqui, ó, eu falo, criatura, põe essa máscara no nariz. Então envolve, né? Quando não vem no queixo, né? Então, assim, tem os dois lados, né? Tem a gente se cuidar, que é importantíssimo, e a gente cuidar do outro. Mas você pode ver, ó, todo dentista, todo profissional, né? ASB, dentista, TSB, podólogo, qualquer um, que se cuida, ele automaticamente já cuida dos outros. É uma coisa assim, ele já sente a importância. Então, a biossegurança é uma coisa muito de... Ai, gente, desculpa, eu vou ter que falar isso, mas de valor humano. É de valor humano. Porque uma pessoa que acha que isso é frescura, precisa repensar um pouquinho aí o seu coração, que ele tá muito venenoso. Tá muito peludo. Isso mesmo. Deixa eu só ler um aqui, ó. Trabalho em 2 consultórios. Da tia e da sobrinha. A nossa conexão é tão forte que chamou elas não por nome, mas sim
de minhas queridas e amor. Temos um carinho muito grande e muito respeito. Gente, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso porque eu vi isso com a minha auxiliar durante 25 anos. É uma conexão assim, ó, vou falar assim como dentista, para você ver a importância da ASB. Ser dentista não é fácil. É muito difícil. Silvana, que se conecta com o chefe dela, sabe que é. É muito difícil, gente. Não exige só o nosso intelectual, da gente saber o que está fazendo, mas exige o nosso físico, exige toda a nossa atenção, é muita coisa. Então, eu posso afirmar para vocês, ser dentista é muito difícil. E é uma profissão muito solitária, né? Porque você está o dia todo trancada ali. Quem tem um consultório individual é você, o seu paciente, e se você tiver equipe auxiliar, né? A sua SB ou ASB. E a gente se depara com muitas situações que a gente fica fragilizado. Fala, caramba, o que eu vou fazer agora? E aí, quando você tem a sua parceira ou o seu parceiro ali do seu lado, você não está sozinho. Quantas vezes, assim, teve uma vez, porque eu falo que a Regiane é dentista, né? Ela é dentista. Porque ela se envolve tanto que eu falo assim pra ela. Eu falava assim pra ela, pega o coisa que tá no coisa que eu vou usar no coisa. Ela sabia que eu tava pedindo. É a conexão, isso é demais. É a conexão. E se eu tivesse, assim, pensando em abacaxi e pedisse laranja, ela ia trazer o abacaxi. Porque ela sabia o que eu precisava. E de coisas assim, gente, desde no meio de uma extração, ela fala assim, e se você apoiasse aqui? E funcionava. Eu tava com dúvida de como fazer o apoio e ela ia lá e pá. Por quê? Porque ela já fez tantas extrações comigo, ela já se envolveu tanto naquilo, que ela já... E ainda mais que ela tá por fora, ela consegue enxergar melhor. Porque quem tá ali no turbilhão, às vezes não consegue enxergar uma coisa que tá fácil. E ela consegue. Ela fala, aí, quando ia dentista, assim, né, lá no consultório fazer outras coisas, eles saíam encantados com ela. Porque ela fazia isso. Então, é assim, é você se envolver, gente. A técnica, ela é importantíssima. Mas esse espírito de você se envolver com o seu trabalho faz toda a diferença. É surreal, né? É muito bom. Só que tem dentista também que não aceita. Por exemplo, que nem você falou. Ela falou pra você, apoia aqui. Tem dentista que, nossa, aquilo pra eles é um tapa na cara. Eu não. A minha comunicação com ela é assim, ó. Já sabe tudo. Mas ela faz discreto, né? Ela fala assim, e aqui, não é legal? Porque assim, é uma conversa de dois profissionais. Porque quando você tem dois cirurgiões operando, um conversa com o outro. Um troca com o outro. Ela também tá trocando comigo. Ela não tá fazendo, porque ela não pode. Mas ela também tá dando. Ela faz parte da equipe que tá fazendo a cirurgia. Ela não é né, que a gente costuma falar, a Danusa fala muito isso do cantinho da saúde bucal. A moça que segura o sugador. Ela faz parte da equipe. E fazer parte da equipe por exemplo, sinalizar de um ângulo que ela tá vendo que eu não tô. Ela tá vendo uma coisa que eu não tô vendo, porque de onde eu estou não dá pra ver. É claro que tem um jeito de você falar isso. Você fala no mesmo nível, sabe? No mesmo nível um com o outro, num tom tranquilo, numa coisa corriqueira, porque é assim, numa dinâmica que já acontece. Não é? Eu já ouvi essa frase que você falou, que nós auxiliares somos apenas meninas que seguram o sugador. A Danusa fala isso, do Cantinho de Saúde Bucal. E não é isso, gente. Sabe? É muito mais. É realmente uma parceria. E a gente está falando muito de cirurgia, mas a minha área é prótese, né? Então, nossa, prótese, gente. É aquela coisa, né, de moldagem, de laboratório, de falar com o laboratório, de gesso e disso, daquilo. Então, se a gente não tem uma parceira, um parceiro, fica difícil, sabe? Mas aí, existe o lado assim. O que eu percebo também? Deixa eu só controlar o horário. Eu percebo que muitos dentistas delegam coisas para auxiliares que é assim. De biossegurança ela entende. Sabe
Porque ela fez um curso de ASB. Vocês estão me ouvindo, gente? Travou alguma coisa aí. Tudo bem? Acho que a Silvana caiu ou eu caí? Voltou? Eu não sei se o meu tá travado. Vamos esperar aqui. Peraí. Érica, ó, boa noite. Sou ASB e procuro sempre agradar o meu patrão, mas infelizmente ele não valoriza meu trabalho. Tem um monte de dentista no meu perfil te procurando. Tem um monte de dentista te procurando. Vai procurar quem te valoriza. Tem um lado que é importante os dentistas saberem, que é assim, bom, tem um curso de formação de ASB. É obrigatório. Essa ASB, esse DSB vai receber um CRO. Vocês estão me ouvindo, gente? Que às vezes a Silvana trava, eu quero saber se sou eu que estou travando. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá bom. Então acho que pode ser aqui. Peraí. Deixa eu tentar uma outra internet. Vamos ver se melhora. Tá melhorando, Silvana? Melhorou? Tá, vamos ver. Melhorou? Tá. Me fala, tá? Vocês vão me avisando aí. Então, esses profissionais, eles fazem o curso de ASB e TSB, eles têm o básico, gente. Eles não saem sabendo tudo. Não dá. É impossível. Por melhor que seja o curso. Tem muitos cursos que, de fato, não são legais. Fato. Mas tem muito curso que é bacana. Mas não dá. São 6 meses ou 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Pensa você, dentista. Você ficou 5 anos na faculdade e você não sabe biossegurança. Você não sabe. Você não sabe o que é um pré-limpeza. A grande maioria não sabe. Então, é assim, não dá para essas pessoas saírem totalmente preparadas. Elas não vão sair. Elas vão ter que ser treinadas depois. Treinadas por quem? Pelo dentista. O dentista teria que treinar em biossegurança esse profissional que entrou no seu consultório. E aí o dentista, ele pensa assim, que também não deixa de ter razão, né? Ele pensa que esses profissionais já saem prontinhos do curso, entendeu? Não, de jeito nenhum. Não é essa a realidade, gente. Tudo bem, seria o cenário ideal, mas não é. E a gente tem que respeitar isso, porque nós também não saímos prontos da faculdade. A gente sai com um monte de dúvida. A gente sabe precisando aprender um monte de coisa ainda. Então, a realidade deles é a mesma coisa. Então, é importante que esse profissional que vai chegar no seu consultório, ele seja treinado por você. Se você for fazer um curso de aperfeiçoamento, seria muito bacana que vocês dois fizessem. Mas esse profissional, ele tem que ser preparado. E quanto mais preparado ele for, mais ele vai conseguir te dar um retorno. Sabe? Mais essa relação... Pode falar. Uma coisa assim, que me ensinaram muito, que eu tive muita amizade onde eu fui estudar, é que estudar a gente precisa. Só que o que o dentista precisa? De alguém rápido, ágil, que faça as coisas assim, sabe? Pense por ele. Que nem você falou, que a sua auxiliar já sabia o que você queria. É mais ou menos isso que um profissional quer. Além de você cuidar da biossegurança, na hora de você auxiliar ele na sala, você tem que ser esperta. Igual falam pra mim, você tem que ser esperta e aprender rápido. Porque isso conta mas isso vem com o tempo. Entendeu? Sim, exatamente. Isso vem com o tempo. Olha só, um erro que eu cometi. Quando eu contratei a minha auxiliar, isso faz tempo, tá, gente? Que faz muito tempo, faz uns 24 anos mais ou menos. Eu não ensinei pra ela. Ela entrou, eu continuei fazendo as coisas. Precisou uma amiga minha que trabalhou lá falar assim: Mônica, você não vai ensinar a Regiane a fazer as coisas? Aí eu parei, falei, é mesmo. E aí eu fui ajudá-la, entendeu? Então, eu mesma cometi esse erro. Porque a gente acha que já vem pronto. Não vem, gente, pronto. E para você, assim, desenvolver a rapidez, para você ser ágil, você precisa de espaço.
Nós somos assim. A gente, no início, faz uma restauração mais devagar. Dali a pouco a gente faz mais rápido. Mas você vai fazer muito, muito rápido, você não vai fazer bem feito. É, Esquece. exatamente. Esquece. Sempre transporta o raciocínio da biossegurança para a profissão. Pensa numa restauração, pensa numa prótese, pensa... A gente sabe disso. Quanto mais rápido o trabalho, quanto maior o volume, menor a qualidade, porque você tem menos tempo. E você vai se tornando mais rápido e mais ágil conforme você vai fazendo a coisa certa. Porque Sim. se você faz o tempo inteiro a coisa errada, você vai fazer mais rápido a coisa errada. Não é, Silvana? Sim, exatamente. Eu falo assim, a rapidez e agilidade, por exemplo, se você vai fazer uma restauração, eu já separo tudo que você vai precisar, para não ter que estar procurando depois. Olha, faltou essa resina e você corre para pegar. Tem que deixar tudo ali, bonitinho, certinho para o dentista estar usando ali para fazer a restauração. No início foi assim? Desde o primeiro dia? De jeito nenhum. Menina, eu levei tanta cabeçada. Olha, são histórias. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Ninguém chega assim no consultório. Você quer ter uma excelente equipe, dê tempo para que a pessoa se torne essa pessoa tão ágil, tão eficiente, tão, ai, queria uma dessa para mim. Você vai ter, se você der espaço para essa pessoa, se você apoiá-la, ajudá-la, falar, olha, você não tá sozinha, eu tô aqui com você. E em contrapartida, a equipe, então auxiliar TSB, tem que incorporar isso. Você tem que ter dentro de você a vontade, você tem que querer cuidar, você tem que ter atenção no que você faz, você tem que ter foco no que você faz, você tem que se dedicar, entendeu? Se você não tem essas ferramentas dentro de você, esquece. Técnica nenhuma vai te ajudar. Você precisa querer isso dentro de você. A partir daí, um dia de um jeito, depois, minha filha, você entra numa engrenagem que, ó, é o paraíso. Não é paraíso porque é difícil pra caramba, né? Nunca é paraíso. Mas depois que você constrói uma boa equipe, é difícil você desfazer dela. Você fica com ela por anos. O consultório flui muito melhor, Silvana. Quando você tem, assim, realmente essa parceria, o consultório flui muito melhor. Mas precisa ter abertura. Precisa ter abertura do dentista, precisa ter abertura da auxiliar. Precisa entender que tem dias que o dentista vai estar um saco. Tem dias que a auxiliar é melhor não olhar para ela, deixa ela trabalhar. Entendeu? Porque nós somos seres humanos. Vocês olham assim pra mim, vocês criam muito uma imagem minha, né? Então vocês pensam que eu sou um docinho. Ai, que meiguinha ela, né? A Regiane, toda vez que eu falo isso, ela fala, sei, eu é que sei. Porque tem dia que eu sou o capeta, entendeu? Então, é importante entender isso também. E não se doer. Não falar assim, nossa, ela olhou pra mim torto. Olhar torto é uma coisa. Xingar é outra completamente diferente. Isso é inadmissível. Tratar mal, xingar, agredir é inadmissível. Olhar torto, gente, a gente é ser humano. Porque às vezes a gente tá tão assim, estressado com aquele caso, suando, a gotinha de suor tá quase lá no rego, que a gente não vai pedir por favor. A gente nem lembra que essa palavra existe. Porque o suor já tá lá, a gotinha tá quase entrando no rego, entendeu? É importante entender isso, gente. Não sei se você percebe isso, Silvana, no dia a dia do consultório. Tem dia que eu falo assim, hoje eu não tô bem. Então, assim, todo mundo me deixa no meu cantinho. Não mexe com ela. Não mexe comigo que eu não tô bem hoje. Aí eu faço meu trabalho o mais quieta possível. Aí quando eu estiver bem, assim, eu converso com todo mundo, sabe? Aí volta a Silvana novamente. Poxa, a gente não é máquina, caramba. Outra coisa também que eu acho que é bem legal a gente falar é assim, não finja por vergonha, né? Não finja saber fazer o que você não sabe. Porque é assim,
é muito sério, né, gente? Um erro na nossa profissão é uma coisa chata. Não vamos aqui ter a ilusão de que erros não acontecem. Acontece. A gente aprende com eles, tá tudo certo. Mas é chato, porque pode ter consequências mais chatas, né? Um erro. Quando você não souber, assuma que você não sabe. Eu tô falando sinceramente, gente. Ninguém sai pronto de um curso de ASB. Eu vejo às vezes comentário falando, ai meu Deus, eu não sei o nome do não sei o quê. Eu não sei o nome daquilo lá. Ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer na entrevista. Ai meu Deus, todo mundo é assim. Não é você, é todo mundo. Ninguém sai totalmente preparado de um curso de ASB, tá tudo certo. Você vai melhorar com o tempo. Você só não pode falar que você sabe fazer uma coisa se você não sabe. Porque se você estiver fazendo algo errado nessa área, toda área é importante, mas principalmente nessa área, você está mexendo com a saúde do paciente, né? Então assuma, eu não sei, eu quero aprender. Ponto. Sim. É muito mais bonita a pessoa falar isso. Que não sabe, mas está aberta a aprender. Tem gente que fala que não sabe e aprender também. Tem esse lado aí. É verdade. Nunca vai aprender, né? É verdade o que você está falando. É verdade. E aí, falando do lado do dentista, quando você escutar da sua equipe falar, poxa, eu não sei fazer isso, entenda aquilo que a gente está falando. Essas pessoas não estão totalmente preparadas, assim como nós também não estávamos quando nós saímos da faculdade, e ela precisa de um apoio. Você apoia. É diferente você ter uma profissional assim, ó. Eu tenho uma auxiliar que eu quero que ela faça do jeito que eu ensinei e que seja o jeito certo, mas ela não quer fazer. Isso é uma coisa. Outra coisa é assim, ela quer fazer o certo, mas ela não sabe ainda. Ela não sabe, mas ela está disposta a aprender. Porque se fica esse terrorismo, ela trava. A equipe auxiliar trava, gente. E aí não consegue desenvolver. Mas não consegue desenvolver, não é porque ela não tem capacidade, mas é porque ela tem uma barreira. Eu na área de auxiliar de dentista já senti muito isso. Você sente isso das suas colegas? Elas relatam isso, esse medo? Sim, tem muito, viu? Muito desse medo, assim, porque é difícil, né? Cada profissional é de um jeito. Então, tem gente que quer aprender, mas tem aquele bloqueio. Que o não é do meu jeito. Tem muito dentista que fala que é do jeito dele e se não tiver contente, procura outro lugar. Ponto. Já põe assim para auxiliar, né? E tem auxiliar também que, eu não quero aprender, ele quer ensinar do modo certo e ela tem aquele bloqueio, não quero, não quero aprender. Se eu tiver aqui ganhar meu salário no final do mês, tá ótimo, né? Tem. Pior que tem. Mônica, tem tem sim. uma pergunta aqui da Lucy. Ela falou assim, em casos assim, pode fazer denúncia para vigilância? Sabe que eu quero fazer uma live com uma fiscal da Vigilância Sanitária, né? Tô me programando para fazer uma live com ela. Gente, pode até fazer denúncia anônima. Entendeu? Você não precisa se identificar quando você for fazer denúncia. Então, o melhor caminho é sempre a vigilância sanitária. Se você for fazer a denúncia no CRO, eles vão encaminhar para a vigilância sanitária. Mas você pode fazer uma denúncia anônima. Porque assim, gente, tem situações. Se tem um profissional que está querendo melhorar, ele só não sabe também, ele quer melhorar, vamos tentar. Outra coisa, são coisas de fato criminosas, tá? Então, por exemplo, como chegou para mim, que chega bastante coisa para mim. Chegou um depoimento de uma auxiliar que trabalhava numa clínica, que o dentista precisava fazer uma extração e não tinha material. Ele pegou o material da pia, material sujo, passou um álcool e foi fazer a extração. Ela se negou, ela falou, eu não vou auxiliar, eu não vou participar disso. E aí ele falou assim, não precisa. Pegou, foi lá e fez. Isso, na minha opinião, eu acho que é crime. Eu não tenho outra palavra. Não tem outra palavra, sabe? Isso é crime. Então, isso precisa ser denunciado. Agora, se a pessoa está querendo
melhorar, não faz essas aberrações, eu acho que sempre vale um voto de confiança, de melhora, entendeu? Ó, a Luciana tá falando assim, acho pior quando a crítica é da colega. Ai, relacionamento. Isso é bom, isso é muito bom que a Luciana levantou. Sabe quando você tem uma situação assim que tem uma equipe lá trabalhando, aí chega alguém e começa a ter atrito entre mesmo tipo, dentista com dentista, auxiliar com auxiliar. Tem gente que vive isso mesmo, gente, isso é verdade. Sim, isso é muito complicado, porque assim, ó, o que eu penso é em consultório, cada um tem que ter o seu setor. Quem trabalha na biossegurança, só ele toma conta da biossegurança. Porque o que, que acontece para mim, que vieram? São em duas pessoas num consultório. Uma responsável pela biossegurança e a outra às vezes dá uma mão. Só que, por exemplo, a gente lava os materiais e aquelas brocas, às vezes não ficam limpinhas. Aí o que, que acontece? Se a outra pessoa foi lá para fazer a secagem, se ela viu suja, ela foi suja para esterilizar. Tipo assim, a culpa vai para outra mesmo, não vai vir em cima de mim. Acontece É como muito. se ela falasse assim, ah, passou por ela, se ela aceitou, né? Entende? Faz sentido. Mas Então, é assim mesmo. por exemplo, ó, se tem uma clínica grande, tá? Com várias profissionais, vários ASBs, você acha que tinha que ter uma exclusiva para ficar na área de limpeza, para ser responsável por isso? Sim, porque se tiver mais de uma, a outra não assume a culpa. Ah, Ainda mais interessante isso. que existe, gente, ciúmes em clínica, porque acha que o outro é protegido. Isso existe muito. Então, assim, cada um no seu setor mesmo. E você acha que existe até a ponto de puxar tapete? Sim, Ai, existe. Existe. isso é ruim, hein? Já tive casos, assim, de ter mais funcionárias em consultório. Aí uma funcionária pedir para outra fazer uma coisa, uma determinada função, que não era para ser feito. Aí ela correu no chefe, falou um monte, para o chefe demitir aquela pessoa. Nossa, jura? Sim, tem muito disso. Então, mas E tem assim, aí. tem auxiliares, por exemplo, você tem anos de casa, aí chega auxiliar nova e começa a puxar a sardinha pro lado do dentista. E o dentista começa a gostar do jeito dela trabalhar. Aí a outra já fica enciumada porque acha que ele vai puxar o tapete dela. Tem muito disso. Gente, isso é uma coisa assim que é difícil administrar, inclusive em empresas, né, gente? Mas aí a gente volta para aquela questão que é assim, é o ser humano, né? Porque uma pessoa que trama para outra ser mandada embora, que valores que tem essa pessoa? Fico pensando assim, né? Que valores que ela tem como ser humano para tramar para uma outra pessoa ser mandada embora? A pessoa que ela investe em si mesma, assim, né? De conseguir executar bem o trabalho dela, né? De cada vez mais, ela é naturalmente reconhecida. Entendeu? Mas E a pessoa. Pode falar. não aceita, não gosta. Tem pessoas que não gostam. Tem muito consultório que tem somente uma funcionária. Chegou outra, as coisas mudam. Fica com ciúme. É assim, fica com ciúmes. Muitos relatos mesmo de meninas que trabalham em consultório. Às vezes tem anos de casa, chega uma pessoa mais nova e o patrão começa a conversar mais, a ensinar mais. Às vezes a pessoa tem mais interesse também em aprender, né? Uhum. Mas isso gera muito conflito, muita confusão. Então, assim, por isso que você tem que conversar muito com a sua equipe. Conversa muito porque essas coisas têm. Você acha, então, assim, que equacionar isso, a melhor forma, o próprio dentista, né? Às vezes é um gerente, né? Às vezes é o dentista, mas é a pessoa que lidera, tentar equalizar isso, conversar sempre, para que isso não aconteça. Atrito, conflitos, brigas, né? Porque sabe que tem no dia a dia. Tem consultórios que são, nossa, uma maravilha para trabalhar. Só que tem consultórios que tem muito atrito entre funcionários. E às vezes não chega no patrão, não chega no dentista. O que está acontecendo pro lado de fora. Uhum. Né? Aí fica aquela coisinha, né? Aquela picuinha que ele leva e traz. Tem muito disso. Eu acho que deve ter também, assim, com o pessoal.
com o pessoal que chega de querer... Eu acho que tem as duas coisas. Tem o profissional, né? Eu já vi relatos assim. Tem a equipe auxiliar, né? A SB, TSB que está lá há muito tempo e já faz da forma dela. Aí chega uma pessoa de fora, muitas vezes com conhecimento novo, quer implementar algumas coisas novas e essa pessoa resistente, ela não quer que mude o jeito, porque sempre foi assim. Acho que tem isso também. Como também tem a profissional, né, os profissionais auxiliares que chegam querendo dominar, querendo mostrar serviço, querendo mostrar que é melhor, querendo ganhar o espaço. Acho que tem de tudo, né? Tudo. Se a gente for pontuar tudo aqui, a gente fica à noite. É ser humano, gente, não tem jeito. A gente tem esses conflitos, mas tem que tentar equalizar, sabe? Eu percebo assim, nossa, é tanta coisa que eu percebo assim, não só no meu curso, mas também nas redes sociais. Tem história de todo tipo. Eu tenho essa coisa de entrar uma segunda funcionária, é verdade, ainda mais para dividir tarefas, né? Então, uma que trabalha até um horário, a outra que trabalha até o outro, aí fica coisas por fazer, elas não se comunicam para dizer assim, olha, eu fui até aqui, agora você continua. Realmente, essa é uma parte bem desafiadora, viu? Sim, a falta de comunicação no consultório, eu acho que é uma das piores. Tanto de dentista independente da proporção, né? De ser a equipe, se é só... Tem que ter, você tem que ser bem engajado com a sua equipe, conversar bastante, tem que ter a troca todos os dias. Todos os dias tem que ter uma troca, senão não vai. E para isso, assim, e nessas técnicas, nessa dinâmica, os protocolos ajudam muito, sabe? Porque quanto mais você tiver o protocolo, as anotações, mais você cerca para não ter esses erros. Sabe? Ai, mas eu falei... Não é que eu falei para fulano, tá aqui escrito, tá aqui, ó, ela assinou autorizando, né, em cada etapa, se você sentir isso, é uma forma de... Porque, gente, biossegurança é uma coisa muito séria dentro de um consultório, tá? Eu queria falar uma coisa para vocês. Não é assim... Não é lavar louça, gente. Da mesma forma que existe um protocolo de restauração, protocolo de extração, protocolo de uma coroa total, de uma faceta, existem protocolos, não é só um, dentro da biossegurança. E são protocolos muito bem elaborados, assim, sabe? Quem trabalha com isso pode se considerar uma pessoa muito chique, assim, de muito valor, porque é difícil pra caramba, é sério pra caramba, é importante pra caramba. Se você não percebeu isso ainda, ó, tanto quem faz, né, tanto a equipe quanto o profissional. Esse trabalho é um trabalho extremamente sério. Não é passar escovinha só no instrumental. Você está tratando com matéria orgânica, você está tratando com biofilme, você está tratando de como não é só enfiar na autoclave, é como uma autoclave funciona, qual é a dinâmica da esterilização. Então, é um trabalho elaborado, tá? Então, quanto mais a gente tiver protocolos, menos risco a gente vai ter de fugir disso, né? Porque aí você tem um percurso para seguir. Mas eu gostei dessa sua observação de que uma pessoa exclusiva tem que ficar nessa área. Agora eu vou falar uma coisa, presta atenção. Cada um tem o seu perfil. Mas quem fica lá na parte de limpeza, na parte de esterilização, é um trabalho doído. Essa pessoa tem que ganhar mais, viu? Ela tem que ganhar muito bem. Ouviu, né? Porque assim, numa clínica grande, tá? Numa clínica grande, vamos supor que eu divida, eu faço assim, 5 pessoas vão ficar atendendo os pacientes e uma vai ficar lá embaixo. Atender o paciente é mais gostoso, tá bom? Ficar lá, trabalhando, limpando instrumental, e tal, não sei o quê, empacotando, é um trabalho difícil. Então, essas pessoas precisam ser valorizadas. Agora, eu quero colocar um outro ponto. Todo mundo tem que ser, né? Mas essas pessoas que são desvalorizadas, elas têm que ser muito valorizadas. Agora, um ponto que eu acho interessante. Eu acho que todo mundo que trabalha tem que conhecer os processos. Porque vamos supor que a pessoa que é responsável não pode ir. Faltou.
E aí? Alguém tem que fazer. Alguém tem que saber fazer. Lá onde eu trabalho, somos em duas. Hum. Então, assim, tem férias para tirar, né? Tem as nossas folgas, as nossas faltas, que a gente não consegue trabalhar. E uma tá sempre. Uma sabe o trabalho da outra. Sempre. Isso. Isso é importantíssimo. Porque na ausência de uma, a outra supre. Sim. E se o dentista puder também entender o básico, ótimo. Para que ele dê o apoio para esses profissionais, sabe? Isso não precisa ser, claro, né? Como porque eu ensino, mas o básico é interessante, até para entender se tudo está sendo feito corretamente, né? Para dar uma. Não é só entregar, gente, ó, tá aqui, faz isso. Tchau. Não dá. Sabe? Pelo menos por um tempo não vai dar. Até essa pessoa se tornar muito melhor que você. Muito. Ela vai entender muito mais que você. Entendeu? Hoje, com certeza, você entende muito mais do que seu chefe. Com certeza você sabe mais do que ele nessa área. Hoje você domina. Mas isso levou um tempo. Sim. São aí 5 anos na área, né, de ASB. E tudo leva um tempo, né? Tudo a gente vai conquistando aos poucos. É que nem você falou, a gente não sai de um curso preparado. A gente sai gatinhando, igual um bebê, né? A gente começa gatinhando ali, sai do curso gatinhando. Depois a gente cresce. Depois a gente vai aprendendo. Falar que a gente não faz, nunca fez coisa errada no começo, sim. Todo mundo já errou. Somos humanos, né? Só que a gente tem que ter a percepção de falar assim, olha, eu errei. Só que eu não vou errar mais. Vou fazer do modo certo para nunca mais errar. Isso aqui eu não vou fazer mais. Acho que todo mundo tem que ter essa consciência. Gente, porque é assim, ó, a saúde mental também envolve isso, tá bom? A gente tem que minimizar os erros o máximo que a gente puder, porque realmente é um trabalho sério. Mas não pense que eles não vão acontecer, tá? Então a gente vai se cercar o máximo possível, porque senão enlouquece. Não dá, tá? Por isso que os protocolos ajudam, por isso que os processos eles são rígidos, porque se acontecer alguma falha, ainda está dentro da segurança. Ainda não comprometeu. A gente não está falando de pegar um instrumental, passar álcool para fazer uma cirurgia, tá? A gente está falando de um outro nível de coisa. Ó, quando tô de férias, não marcam cirurgia, porque a colega que trabalha comigo não consegue ver sangue. Cirurgia só eu auxilio. Acontece, gente. Acontece, mas com certeza ela deve ser muito boa em outras coisas. Tá tudo certo. Gente, olha, resumindo, vamos tentar fazer assim um combo para ajudar as pessoas. Você me ajuda aí, Silvana? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente está falando de dentista auxiliar, TSB, nós estamos falando do ser humano antes do profissional. Então, se um dentista não age legal, não quer dizer que todos sejam assim. Se uma ASB também não está correspondendo, é assim, não são todas que são assim, entendeu? Não são todos da equipe auxiliar que são assim. É o ser humano, é o fulano, é o cicrano, não é a profissão. Primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Pensando nisso, no fator humano, a primeira coisa que a gente tem que, nessa nossa trajetória, é pensar no humano. Então, eu como dentista, Mônica, eu vou dar condições para aquele ser humano que é uma auxiliar, está exercendo a profissão de auxiliar, tenha condições de exercer bem o trabalho dela. Eu tenho que dar espaço para ela se tornar cada vez melhor. Eu tenho que ouvir o que ela tem para contribuir. Eu preciso saber que ajuda que ela precisa, porque se ela tiver a essência de um bom profissional,
as coisas, ela assiste um curso de uma outra forma. Gente, eu tenho auxiliar que fala assim pra mim, meu sonho é fazer seu curso, mas eu ainda não consegui me programar. Eu fico pensando assim, que dentista é esse que quem tem que pagar o curso é auxiliar? A auxiliar está num consultório, ela quer fazer um curso para ela se tornar melhor para o dentista e para os pacientes, e é ela que tem que pagar? Isso não existe, gente. Capacitação da sua profissional é responsabilidade do dentista. Enfim, isso da minha parte. Da sua parte, Silvana, o que você acha assim que um cenário que você pode dizer que pode contribuir para esse processo, para essa relação? Olha, como auxiliar, eu acho assim que todo auxiliar tem que ter assim aquele jogo de cintura, né? Porque lidamos com pessoas o tempo todo, todos temos problemas, né? Isso é fato, o dentista também. E a equipe está junto todos os dias. Então, tem que ter o respeito, empatia, né? Por todos, pelo auxiliar, pelo dentista, pelos pacientes. E tem pacientes também que chegam mal-humorados, né? Poxa, não sei o quê. Às vezes demora num procedimento. Aí eles começam a falar um monte lá na recepção, né? Ai, porque tá demorando. Ai, eu tenho horário. E a gente tem que acalmar o paciente. Não, calma, só um minutinho, já vai finalizar. E esse cenário nosso, assim, de auxiliar, eu sou muito... para falar assim, porque aonde eu tô é um lugar bacana de trabalhar, sabe? Eu já entrei pegando um lugar bacana. Eu nunca peguei um dentista para trabalhar que maltratasse, que falasse alguma coisa assim, nossa, você não fez isso, que brigasse comigo, né? Então, eu sempre tive todo o apoio. Mas tem pessoas que não teve o apoio, sabe assim, que o dentista não colaborou. Aí a pessoa fala assim, o dentista falou que ia pagar meu curso, não pagou, ele pulou para trás. Aí a pessoa que me falou isso, mas falou assim, mas também eu não tenho vínculo. Porque a pessoa que às vezes paga para você, acha que você tem um vínculo, tem uma responsabilidade de ficar com ele até quando ele quiser, né? Só que não. Mas a maioria pensa assim, não, eu paguei o curso, então ela tem que trabalhar para mim até quando eu quiser. Não, isso não procede. Então, assim, para mim, assim, eu sou muito grata a tudo que as portas que Deus me abriu, aonde eu estou, né? Peguei pessoas bacanas para trabalhar. E tem que ter empatia, gente. Conversar, não tá bom, não tá legal. Se você não tá no dia bom, chega, fala para as pessoas, gente, hoje eu não tô bem. Alguém pode me ajudar, me auxiliar, né? A gente é humano, a gente tem que conversar, tem que expor o que a gente sente. Às vezes, se você não tá no dia bom com o seu chefe, chega nele. Olha, eu não gostei do que você fez comigo, né? Poderia não ocorrer mais? Exponha, converse muito. Eu acho que esse é o caminho para você ter uma equipe boa. Uma equipe, vamos dizer, nota 10 para o seu consultório. E que é possível, né, Silvana? É possível. Porque eu vejo, assim, comentários de ASB falando assim, essa profissão é muito ruim, só tem dentista não sei o quê. Aí eu vejo de dentista, a ASB é tudo ruim, elas não querem trabalhar, e que não sei o quê. Não é isso, né? Tem como os dois serem bons. Sim, tem sim. Tem muitos auxiliares bons, tem muitos dentistas bons também. Então, assim, a pessoa não encontrou ainda uma pessoa que completasse a clínica dele. Eu acho que tem que ter esse engajamento dos dois. Os dois têm que querer a mesma coisa. O dentista que não quer trabalhar bem, vai arrumar um auxiliar que também não trabalhe bem. O dentista que trabalha bem, faz tudo certinho, ele vai querer realmente uma auxiliar que faça tudo certo, que cuide da biossegurança, que cuide dos seus instrumentais. Porque, gente, tem muita diferença. Um instrumental bem cuidado, lavado da forma certa, e o outro que você lava com as buchinhas Scott Bright da vida. Tem muita diferença. E isso vale muito a pena. Para o dentista, se ele soubesse o quanto é gratificante isso, hoje eu olho um instrumental e falo, poxa, olha, esse aqui tem 4 anos, esse aqui também. O outro tá lindo, brilhante. Isso daí
Isso daí é orgulho pelo trabalho que se faz. Isso que você está sentindo é o que a gente sente quando a gente olha para uma restauração, olha para uma prótese, uma reabilitação que a gente fez e sente que fez um bom trabalho, sabe? Isso é gostoso sentir isso. É muito Sim. gostoso. É muito bom. Então a gente está vendo assim, ó, que os dois, a Silvana está falando que ela teve sorte por encontrar um profissional que desse abertura para ela. Mas o que ela fez? Ela buscou melhorar cada vez mais. Então, este profissional tem uma auxiliar bacana também. Então, o mérito não é todo dele, porque ele deu a abertura. Você também tem um grande mérito por correr atrás, por querer ser uma boa profissional. Porque se você não quisesse, ele poderia dar a abertura que fosse. Você não seria. Porque eu tenho muitos colegas dentistas que dão total abertura, mas a equipe auxiliar não quer. Entendeu? Então, os dois precisam fazer esse movimento. A Silvana arredondou isso aí direitinho. É uma disposição dos dois. Né? Então, assim, não coloque todo esse mérito na sorte que você teve. E eu acho, assim, eu acredito numa coisa também, gente. Os lugares difíceis que a gente passar, ainda assim, tente fazer o seu melhor. Porque você vai usar isso lá na frente. Porque um dia você vai encontrar um profissional na mesma sintonia que você. Sim. Você vai encontrar. Se hoje você não está com esse profissional, pense assim. Se for agressivo, se for uma coisa que está te machucando, o que a Silvana falou no início, cai fora. Cai fora. Você não precisa se submeter a algo que está te machucando. Se for algo que você... tudo bem. Eu vou tentar melhorar aqui. Tente fazer o que é possível para você para melhorar. O que é possível, tá? Para que você incorpore o que é trabalhar bem. Para que você comece a incorporar isso. E um dia o universo une essas pessoas. Acredite. Tem muito dentista procurando uma equipe auxiliar que pratique biossegurança. E tem muito auxiliar que pratica biossegurança e está procurando esse dentista. É que no meu perfil não casa cidades. Um tá em Belo Horizonte, outro tá em São Paulo, outro tá... Porque senão eu juntava todo mundo. Eu juntava todo mundo, gente. Porque tem, tá? Tem sim. E é possível. É difícil. Não vamos negar, né, Silvana? Vamos ter aqui olhar de poliana. É difícil sim, gente. Mas é possível. E uma coisa eu falo, Mônica, eu aprendi muito com você. Eu procurei um curso de biossegurança, assim, igual agulha no palheiro, né? O povo fala, né? Porque como eu moro no interior de São Paulo, é difícil achar curso. Então, você tem que ir mais para cidades grandes, né? Para poder encontrar esses cursos. E quando você ofereceu esse curso de biossegurança online, gente, eu fiquei encantada. Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou aprender sobre biossegurança. Que bom. Eu fico feliz, porque assim... Foi dar um curso, né? E ele me chamou para fazer um workshop de biossegurança. Ah, que legal! Você me contou que estava preparando. E eu fiquei apaixonada. Eu fui, fiz workshop com ele de biossegurança, sabe? E eu fui chamada para dar aula de biossegurança nesse local. Eu fiquei encantada. Graças a você, graças ao seu curso, ao seu aprendizado que você me passou, sabe assim? E é uma área que eu abracei. Abracei de coração mesmo, porque eu fiquei apaixonada. E ó, eu vou te falar, quem é picada pelo bichinho da biossegurança, já era. Se apaixona mesmo. Se apaixona. É uma área muito bonita, porque é uma área assim, que diz muito sobre você. Eu sempre falo que na biossegurança você não vai ter aplausos. Você uma coisa de você com você mesma, entendeu? Você lá no seu cantinho, você sente, você
que você está fazendo um bom trabalho. Não vai ter uma galera falando, mas que selagem bonita, hein? Olha, uma selagem hermética, muito linda. Não vai ter isso. É você com você. E isso, gente, Ai, tô toda arrepiada. É muito especial. É muito especial, sabe? Então, adorei ouvir isso de você, Silvana. E eu fiquei, é o que eu te falei, né? Quando a gente conversou no último curso, eu fiquei encantada, assim, de ver a sua serenidade, de ver a sua sabedoria em relação a isso, sabe? De saber que é difícil, mas eu percebi em você que você incorporou. Você incorporou a biossegurança, sabe? Você incorporou o que é cuidar do outro e de si mesmo. E você tem mérito, tá? Em relação a isso. Eu parabenizo o seu chefe, mas você tem mérito, porque você buscou. Ele te deu espaço e você buscou. Então, parabéns. Eu fiquei, assim, muito tocada por essa sua atmosfera. Você tem uma atmosfera. E que isso inspire outras pessoas, porque não entra na coisa, gente, assim, ó, é tudo ruim, é tudo não sei o quê, é uma porcaria, é uma profissão assim. Sai dessa estação. Sai dessa estação. Se você tiver que sair do lugar que você tá, saia. Se você quer sair da profissão, saia. Mas saia dessa estação. Porque tem, juro por Deus, gente, tem dentista querendo uma profissional bacana. Tem. Tem nem como te agradecer. Obrigada, Silvana. Isso. Quero falar pro seu chefe que ele é um baita de um sortudo. Que ele ganhou uma Regiane. Ele deixou um comentário, eu não consegui achar de novo o comentário. Porque como eu tô no celular, tá difícil. Aí ele falou assim que eu sou propaganda. Eu tenho uma secretária, assim, eu tive durante muitos anos, né? Agora eu me desliguei um pouquinho do consultório. Ela ficou comigo 25 anos. E aí todos meus colegas falam assim, eu quero a Regiane pra mim. Eu quero uma Regiane. Eu quero... Ou então eles falam assim, aí quando eles encontram alguém bacana, eles falam, eu tenho uma Regiane, eu conheci uma Regiane, então eu vou falar pro seu chefe que ele encontrou uma Regiane. Mas parabéns, viu? É difícil chegar nesse lugar que você tá. Assim, não do lugar que você trabalha, mas no estado que você tá. No seu estado de querer trabalhar, de querer trabalhar bem, de querer melhorar, das portas que se abrem. É difícil, sabe? Porque não é um trabalho fácil, não, gente. Quando a minha auxiliar estava de férias, eu fazia o trabalho dela. E não é fácil, não. Certo, pessoal? Muito obrigada. Aproveitando então que a Silvana já fez a maior propaganda minha, dia 10, gente, eu abro a turma 10. Silvana, você acredita que é a turma 10? Você foi a primeira, né, turma? Primeira. Silvana foi a primeira, gente, participou da primeira, tá na 10ª turma. E vai ser bem legal, assim, eu fiz uns presentinhos, mas depois eu conto, que eu acho que vai ser bem legal. E só quem fez meu curso, mesmo você, Silvana, se você quiser, tudo bem, mas tem que ter feito meu curso, porque só vai saber entender o que é aquilo quem fez meu curso. Então, calma. Durante a semana eu vou mostrando, eu vou buscar na quarta-feira, acho que vai ficar pronto na quarta-feira. E é isso, gente. Dia 10 tem turma nova. Quem puder fazer vai ser muito bem acolhido. Eu fico muito perto de vocês, tá bom? Eu não deixo ninguém sem assistência. É uma troca, a gente troca até hoje, né, Silvana? Até hoje as dúvidas que aparecem, eu tenho comunicação. Tem mesmo. Mensagem para ela, teve um dia que foi no sábado à noite. Ela me respondeu, hein? Eu respondo, gente, porque eu não tenho namorado, sabe? Mas quando eu arrumar um namorado, aí eu não vou responder. Eu vou responder na segunda-feira. Então, enquanto eu não tiver namorado, eu respondo. Gente, ó, a pessoa tá perguntando. Vocês vão aprender muito de segurança. É gratificante você fazer um curso com a Mônica. Ai, que
Que bom. Nossa, Silvana, obrigada. Isso não estava combinado, não, viu? Não mesmo? Gente, quem quer. Aliás, a gente entrou na live com essa disposição. Vamos deixar fluir. Não vamos combinar nada. Deixa rolar. E foi o que a gente fez. Foi muito legal.